Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Sim, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por tua graça, eu te louvo por teu favor. Eu te louvo, Senhor. Deus é o meu refúgio e fortaleza, e um socorro bem presente na hora das angústias. Pelo que não temerei, ainda que um exército se levante contra mim. Há um rio que alegra a cidade do nosso Deus. Ele está no meio dela. São os rios de água viva, os rios do Senhor. Eu te adoro, Senhor, porque tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o seu favor de geração em geração. Maravilhoso tu és, aleluia. Entronizamos o teu nome, Senhor. Rendemos graças a ti, dizemos que tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Obrigado, Senhor, porque tu és bom. A tua graça não tem fim. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a ti, Senhor. Digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Exaltarei o teu santo nome. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós somos o teu povo, Senhor. Nós somos o teu povo e dependemos somente de ti. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Ele é bom, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração e de exaltação. Maravilhoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Eu te exalto, força minha. Tu és o meu socorro, o meu auxílio e a minha salvação. Bendito seja tu, Senhor, que és a salvação dos aflitos, dos necessitados, dos órfãos, dos pobres, das viúvas e de todo aquele que tem a ti como Pai. Exalto a ti, Senhor. Maravilhoso tu és, maravilhoso. Salmodiarei na tua presença e direi as tuas maravilhas, Senhor. Tua misericórdia não tem fim, o teu amor se estende de geração a geração. De geração em geração, estende as maravilhas do teu nome. Nunca abandonarei e esquecerei os teus preceitos, Senhor. Eles são a razão da nossa vida. Oh, aleluia.
Aleluia, irmãos. Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos aqui começando com salmos. Estamos sem o violão porque tivemos um problema técnico, mas como nós sempre fazemos, estamos salmodiando a Deus. Foi até bom que a gente começasse desse jeito para você ver que qualquer pessoa pode salmodiar a Deus, qualquer pessoa pode louvar e adorar a Deus. A Bíblia fala lá em Efésios que nós devemos nos encher do Espírito Santo, diz no capítulo 5. E a Bíblia fala ali em Efésios capítulo 5 que a forma de se encher do Espírito é cantando hinos e salmos, né? E louvores e cânticos espirituais. As pessoas confundem muito isso. Pensam que cântico espiritual é a mesma coisa de hinos, mas não são as mesmas coisas, né? Senão a Bíblia estaria se contradizendo ou sendo redundante. A Bíblia não faz isso, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Então, o hino são essas músicas que nós cantamos, seja de inário, seja de algum compositor, essas músicas que nós louvamos, como até muitas vezes eu canto aqui com vocês, né? Mas os salmos são umas expressões espontâneas de poesia a Deus. Então, na verdade, o verdadeiro salmo é isso que nós fizemos aqui no início. Tá? Isso é um salmo. Se você for ver, é bem isso que o Davi fazia. O Davi pegava a sua instrumento de corda e ele começava a criar espontaneamente, né, salmos a Deus. Isso é uma atitude bem pura de louvor e adoração. É algo que brota do seu coração. E a Bíblia diz lá em Efésios que é assim que nós nos enchemos do Espírito. Existe também, além do hino, que é o que nós cantamos normalmente, e do salmo, que é essas expressões vocais de louvor e adoração a Deus de uma forma poética, né? Existe também os cânticos espirituais, tá? Então é bom você saber que existe essa diferença. Assim como existe a oração no Espírito, existe também o cântico espiritual. E como Efésios também fala de uma oração, vários tipos de oração, e fala também da oração do Espírito, né? Oração espiritual, oração do Espírito. Antigamente eu pensava, como muitos irmãos, né, principalmente a ala mais tradicional, pensa que o canto, que a oração no Espírito é uma oração, mas aí seria também uma contradição, onde já se viu uma oração, a diferença entre uma oração e uma oração espiritual. Ora, toda oração ela é espiritual. Logo, a oração no Espírito não é uma oração assim concentrada. A oração do Espírito é o que nós chamamos de línguas estranhas, ou oração com línguas estranhas, que é um dom que Deus dá, né? Ou melhor dizendo, um presente de Deus que serve para edificação pessoal. É o único dom que serve unicamente para edificação pessoal, porque ele existe para a tua própria edificação. Assim também existem os cânticos espirituais, que são cânticos em línguas, amém? Poderia estar cantando em línguas. Então é um cântico onde o próprio Espírito está fluindo, o meu Espírito, não o Espírito Santo, mas o meu Espírito está fluindo para cantar um louvor e uma adoração que venha do meu Espírito, que a minha mente não tem entendimento, é algo que vem espontâneo do meu coração, amém? Dadas essas considerações iniciais, né, para você entender o que é um salmo, tá? E o que é salmodiar, vamos agora ao ensino de hoje, que são 3 salmos. Eu coloquei 3 porque eles são 3 pequenos salmos de Davi, o 13, o 14 e o 15. No Salmo 13, ele diz o seguinte: até quando, Senhor, tu esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da noite, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação.
cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, nós vemos claramente aqui uma expressão do temperamento de Davi, né? Porque precisa entender, irmãos, quando nós falamos do temperamento de Davi, nós não estamos dizendo que Davi estava agindo de uma forma pecadora ou de uma forma carnal, não é isso, irmão. Você precisa entender que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ele vai agir no seu espírito conforme a ferramenta que você dá. Que ferramenta tu dás? Pensei que a ferramenta, você pode estar pensando, era a minha fé, a principal ferramenta. Mas quando nós falamos ferramentas, nós estamos falando da tua natureza, do teu jeito, vamos dizer assim, não a tua natureza. Se você nasceu de novo, você é filho de Deus. Então o teu jeito, o teu temperamento, a tua história de vida, tua forma de agir com as tuas emoções, né? E é por isso que há uma confusão muito grande. Alguns irmãos pensam que só é de Deus aqueles vasos, né? Aquele povo que roda assim, diz, oh, isso que te digo, isso que te digo. Não, eles são profetas de Deus, legítimos, né? Estou falando de uma forma geral, claro que tem alguns que não, mas de uma forma geral. Mas aquilo dali é uma expressão do Espírito Santo no espírito daquelas pessoas, mas com as ferramentas que elas dão. Então, elas dão o quê? São pessoas expansivas, de um temperamento expansivo. O Espírito do Senhor age no meio delas, mas também age através daquelas pessoas de um temperamento mais tranquilo, né? Então não é pelo barulho que se prova que tem algo de Deus. Naquele exemplo em que Deus visitou o profeta Elias, em que ele estava naquele monte, né? Vemos várias expressões em que Deus não estava no vento, não estava naquela tempestade, naquilo tudo, mostrando que Deus não está muito condicionado a ser de um jeito. Ele não só está num determinado tipo de pregação, ele não só está num determinado tipo de música ou num determinado tipo de vaso, né? Ele se move em todos os vasos, ele se move no meio do povo. Se ele chamou alguém para profeta, se alguém é profeta, não tem que sempre se dizer, eis que assim diz o Senhor. Não, um profeta ele pode se mover na unção, né, de profeta, né, na unção no ofício do profeta, mesmo falando de uma forma tranquila. Assim como uma pregação pode ser pregada de uma forma tranquila e o Espírito do Senhor tratar ali. Então, quando nós falamos sobre o jeito de Davi, nós estamos falando da ferramenta que Davi dava. E a ferramenta que Davi dava era o seu temperamento, que tudo indica que era melancólico, né? É bem característica de um temperamento melancólico essas autocomiserações, essa sensação de que existe, desculpa o termo, irmão, um conluio internacional, uma conspirata de todas as pessoas, não que não estivesse havendo com Davi, eu quero deixar claro. Mas há pessoas que têm um temperamento mais colérico, que resolvem as coisas, que percebem que está havendo uma conspirata ou um conluio contra ele, mas não fica expressando isso toda hora, né? Então isso mostra que o temperamento de Davi ele era bem melancólico, né? Também falei aqui que uma das características de um temperamento melancólico é que ele é bom para as artes, o que prova claramente que Davi era muito bom nessa área de poesia, né, de composição. Pois bem, mais uma vez Davi está dizendo aqui, até quando, Senhor? Tu não vai te lembrar de mim, né? Não queremos dizer mais uma vez que Davi era um incrédulo, não de forma nenhuma, irmãos. Mas você tem que entender que Davi vivia numa outra aliança, né, debaixo de uma outra promessa, e ele não tinha o Espírito Santo de uma forma permanente dentro dele, né? Então é diferente de hoje. Você não é bom quando um cristão hoje fica agindo desse jeito. Até quando, Senhor? Tu vai se lembrar de mim? Tal, porque isso não vai gerar fé. A Bíblia deixa claro já no Novo Testamento que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Paulo diz também, criei, por isso falei. Então você precisa expressar muito mais as palavras do Senhor, as realidades que Deus diz a seu respeito, do que ficar só falando como um relatório do que está acontecendo com você. Eu não estou negando que não existam situações como essas, né? Na minha vida toda, eu já tenho 54 anos, eu vi muitas vezes esse tipo de coisa acontecendo, não só com os outros, mas como comigo mesmo. Há um engano, há a operação do maligno, principalmente quando você tem um chamado de Deus, né? Com todas as pessoas acontece isso. Mas quando você tem um chamado de Deus, vai ter o confronto com as trevas. E no confronto com as trevas, as trevas vão usar qualquer ferramenta que seja
para prejudicar a sua vida. Não estou falando aqui sobre colheitas de sementes de pecado que a pessoa fez. Estou falando de confrontos, tá, pessoal? Então há confrontos em que determinadas situações se levantam contra você, mas a Bíblia deixa claro na Nova Aliança que você é nascido de Deus, você é uma nação santa. Então, embora Davi haja desse jeito, eu lembro mais uma vez que os textos do Velho Testamento eles devem apontar para realidades que se cumpriram só na Nova Aliança, para que você entenda por que os salmos são assim. São aparentemente contraditórios. Quando você analisa bem, parece contrário, né? Porque ele começa a dizer: até quando, Senhor? Tu não vai lembrar de mim? Meu Deus, estou clamando, muda a situação minha, eu estou sendo assim, está acontecendo isso comigo. Ele diz no 3, atenta para mim, responde-me, Senhor. Quando a Bíblia deixa claro no Novo Testamento, né, que na Nova Aliança, Deus ouve e responde toda a oração. Na verdade, você já é um com Ele, né? Na Velha Aliança, eles precisavam de sacrifícios de animais para terem os seus pecados cobertos, não retirados, mas só cobertos. Na Nova Aliança, todo o pecado foi levado pelo Cordeiro de Deus, por Jesus Cristo. E agora você tem a livre acesso à presença de Deus. O Espírito Santo não vem sobre, ele habita dentro de mim, embora ele venha sobre também, mas ele já habita comigo, ele já habita com você. Amém? Então ele diz: atenta, responde-me, Senhor, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da noite. Quer dizer, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: eu preciso de uma revelação, Pai, ajuda-me, muda a minha situação. E aí ele até explica por quê no versículo 4, para que não diga o meu inimigo, para que o inimigo não diga, eu prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, já na Nova Aliança, mostra-se que mesmo que os adversários, sejam eles os demônios, ou sejam pessoas que estão sendo usadas por demônios, né, porque nossa luta não é contra carne nem sangue, não devemos estar nos preocupando muito com o que eles dizem a nosso respeito. Porque se você se preocupar muito com o que eles dizem ao seu respeito, a sua vida vai ser bastante sofrida, porque o mundo jaz no maligno e eles vão fazer de tudo para que você desista. O diabo faz isso, o demônio faz de tudo para você desistir, né? Por isso que é muito boa aquela música que nós cantamos no culto de ontem, né? Eu não vou desistir, eu não posso ser derrotado, pois o Senhor está comigo, minha é a vitória. E aí essa música diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Porque se você ficar olhando para o que o inimigo, ou demônios, ou pessoas usadas por demônios dizem a respeito de você, irmão, você vai ficar muito triste, porque eu posso te garantir, com experiência própria, que as pessoas no mundo dificilmente acham que alguém que está buscando a Deus, que está na igreja, que uma pessoa como essa é inteligente, é abençoada, é próspero. O máximo que eles vão pensar de você é que você é uma pessoa talvez de uma índole boa, que tem uma índole para religião, como eles dizem, né? Uma pessoa que é... Bom, a ideia que eles têm é que você é um bobão, uma pessoa boba. Muitos não têm coragem de dizer para você, mas eu digo que eles pensam assim. Eu sei que eles pensam assim, porque eu já estive do outro lado, né? E já tive até confrontos nesse sentido, né? As pessoas muitas vezes no mundo, às vezes até têm dó e têm misericórdia, pensam que você é um coitado, uma coitada que precisa de um Deus, né? Infelizmente o índice de pessoas ateus tem aumentado muito, né? Principalmente entre os jovens. Então, você não pode ficar preocupado com o que essas pessoas dizem. Não pode estar preocupado com o que eles acham de você. Você não pode estar preocupado, até mesmo se eles estiverem participando de um conluio para prejudicar a sua vida, com o que eles acham, com o que se importa. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E é muito importante que você tenha isso no coração. Mas olha só, que interessante. Eu disse que parece uma contradição, né? Porque ele diz no 5, ele está falando sobre isso. Senhor, tu não está vendo não, Senhor, muda a minha situação. Mas ele diz no 5, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Ué, como é que alguém pode estar confiando na graça de Deus e agindo desse jeito? Você precisa de misericórdia da situação de Davi, porque ele não tinha o que você tem hoje, se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Ele não tinha um livre acesso permanente à presença de Deus. Ele não era nascido de novo.
Tá? O Espírito Santo e a graça de Deus não estava depositada de uma forma permanente nele, como está em você. Paulo deixa claro, um dos ensinos principais de Paulo é a graça, né? Da mesma forma que Jesus, quando pregava o Evangelho, sempre estava falando sobre fé, 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 você vê que Paulo fala muitas vezes sobre a graça. E ele aprendeu isso de uma forma pesada, né? Naquele texto de Coríntios em que ele diz que o espinho na carne havia nele, e por 3 vezes ele tinha pedido a Deus que afastasse esse espinho na carne da vida dele. E o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se estabelece nas tuas fraquezas. Aí Paulo diz: de maneira que eu me alegro quando estou fraco, porque quando eu estou fraco é aí que eu estou forte, né? Porque é quando a graça de Deus opera. E o que é a graça de Deus, irmãos? Algumas pessoas pensam que a graça de Deus é o poder, e ela é o poder. E algumas pessoas pensam, muitas pessoas, principalmente na ala tradicional, que a graça de Deus é apenas um favor não merecido, imerecido que Deus nos dá. Mas a verdade é que a palavra graça, segundo os ditames e os parâmetros das cartas de Paulo e da Nova Aliança, você vai analisar lá e ver que ela é as duas coisas. Ela não só é um favor imerecido, mas ela é também a atuação do poder de Deus. Então, o melhor conceito de graça que eu consegui escrever e discernir, né, é que a graça é uma capacitação sobrenatural de Deus através do seu poder, dada de uma forma gratuita, mesmo que você não merecesse. Esse é um conceito mais abrangente, né? Uma capacitação através do poder de Deus para toda e qualquer situação, dada gratuitamente pelo Senhor, mesmo que você não merecesse. Então abrange tudo. Graça é isso. A graça é uma capacitação de Deus, mas o salmista Davi está dizendo: no tocante a mim eu confio na tua graça, né? Está muito claro que ele não era um nascido de novo, né? Alguém que é da igreja, porque se ele estivesse nos dias de hoje, ele não diria a primeira parte. Ele, com certeza, na revelação que ele teria de Deus, ele diria o seguinte: embora esteja acontecendo isso e aquilo outro, né, eu sei que a graça de Deus é mais do que suficiente. Porque se você pregar esse Salmo 13 e comparar com o que aconteceu com Paulo, você vê que são duas realidades diferentes. No Salmo 13, Davi está dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mas quanto a mim, eu confio na graça de Deus. Mas lá, Paulo diz: Senhor, livra de mim desse espinho na carne. E aí Jesus diz para ele: a minha graça te basta. Pronto, resolveu. E aí, o que é que Paulo faz? Paulo não faz como Davi fez. Até quando, Senhor? Senão os inimigos vão ficar pensando: o que é de mim? Que venceram? Não, Paulo simplesmente diz: eu agora vou me alegrar quando as coisas acontecem contra mim, porque agora eu sei que vai se multiplicar a graça de Deus. E a capacitação do Senhor vai se manifestar através da minha vida. Viu como é que é diferente? Né? E aí eu estou dizendo mais uma vez, de maneira nenhuma estou dizendo que Davi estava errado. Ele não podia estar errado, mas ele estava numa dispensação diferente, na dispensação da lei. Então é preciso fazer essa distinção, porque não estou dizendo, vou dizer mais uma vez, não vá dizer por aí que o pastor Sérgio disse, que não é para viver o que está no Velho Testamento. Não é isso, mas você tem que entender que o que vai valer para você viver na plenitude é o que está escrito no Novo Testamento, nas cartas, porque ali nas cartas estão sendo dadas orientações e advertências, né? Palavras de Deus baseadas numa realidade diferente, ou como diz em Hebreus, uma carta aos Hebreus, que diante de uma aliança superior, baseadas em superiores promessas. E Hebreus também diz que esses textos aqui que nós estamos lendo eram sombras. Então, são proveitosos? São, tanto é que nós estamos fazendo toda essa série de salmos da fé. Mas é preciso você ter essa consciência. Senão, irmãos, como diz a minha esposa aqui, isso mesmo, a revelação da graça é progressiva, exatamente progressiva, com a progressão da história da humanidade, depois também com a nova aliança, essa revelação foi sendo manifesta a nós, amém?
Então é preciso entender, porque senão você pode pegar uma lamentação como essa de Davi e começar a fazer isso se tornar um gatilho na sua mente, na sua alma, para você viver se lamentando, né? Eu já vi pessoas fazendo isso e eu mesmo já fui assim. Eu peguei muitas vezes salmos diante de situações difíceis que eu estava vivendo, principalmente no ano de 94 e início de 95, foi uma das piores fases da minha vida, principalmente na minha alma, embora tenha sido batizado no Espírito Santo, e graças a Deus, se eu não tivesse sido batizado no Espírito Santo em março de 94, talvez eu não tivesse chegado nem até aqui, né? E o favor de Deus veio, mas foi debaixo de grande tribulação, principalmente aqui na alma. E às vezes eu pegava esses salmos e ficava chorando, era uma choro atrás do outro, né? Olha a minha situação, tal. Entendeu? Por isso que eu entendo essas coisas de Davi, mas não era para eu viver desse jeito, tendo em vista que eu já nasci de novo e sou filho de Deus. Mas eu entendo, irmãos, que o povo de Deus perece porque falta o entendimento, como dizem Oséias. Mas graças a Deus está chegando entendimento, amém? Está chegando luz. Então ele termina o salmo dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto ele tem me feito muito bem. Então, na verdade, o que podemos entender, além do ensino todo aqui que nós tratamos, o que vale no tocante à aliança atual, o que nós estamos vivendo, esses dois últimos versículos: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto ele me tem feito muito bem. Irmãos, Deus tem feito muito bem, ele é muito bom. Lá no texto de Pedro, né, capítulo 1, se eu não me engano, 2, ele diz que mediante essa palavra de Deus, que é uma semente incorruptível, nós vamos sendo dado crescimento para a salvação. E aí ele diz que nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele seja dado crescimento para a salvação. E aí ele diz no versículo 3, acho que é o capítulo 2, se eu não me engano, ele diz: se é que já tendes conhecimento que o Senhor é bondoso. Outras versões dizem que o Senhor é bom. Ele é bom, irmãos. Ele quer o melhor para você. Ele quer transformar, fazer você crescer. Mas a bondade dele já está se manifestando agora, nesse momento. Não só na minha vida, como na sua. Nesse momento agora, nesse segundo agora. Por quê? A bondade dele está sendo manifestada pelo esse ensino para você. A bondade dele está sendo manifestada por esse momento em que você está parando aí para ouvir essa live, embora tenhamos só 17 pessoas. Aliás, esse é um mistério que eu ainda não consegui entender. Mas essa é a manifestação da bondade de Deus. Tá? Na sua vida, Deus é bom. As verdades que transformam a nossa vida e que produz uma grande quantidade de milagres e de poder de Deus, elas já estão escritas na palavra de Deus, irmãos. Elas só precisam ser cridas, ser vividas, ser confessadas, para que o melhor de Deus se manifeste na nossa vida. Amém, queridos? Então esse é o Salmo 13, e como eu disse para você no início, o nome da nossa série é Salmos da Fé, porque cremos que em cada salmo há uma revelação para a nova realidade em que vivemos. Amém? Então vamos para o Salmo 14, tá? O Salmo 14 também é um parecido, diz assim: diz o insensato no seu coração. Aqui ele vai logo direto ao ponto que nós tratamos ainda agora sobre o ateísmo que está vindo, que tem muito nos nossos dias, né? Diz o insensato no seu coração: não existe Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, e já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel.
Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Veja, ele aqui já vai por um outro caminho, né? Ele fala aqui sobre essa diferença dessas pessoas que não creem em Deus. E que, veja que interessante, que é exatamente o que nós dissemos no outro salmo, né? Quando eu disse, olha, se você pensa que esse povo aí de fora, que não crê em Deus, acha que você é alguma pessoa sábia, né? Muito pelo contrário, eles ridicularizam quem segue a Deus. E olha o que Davi está dizendo isso aqui com propriedade. Ele diz assim, olha, eles meteis a ridículo o conselho dos humildes, eles ridicularizam quem busca a Deus. Eles ridicularizam a palavra de Deus, eles ridicularizam a nossa vida. Consideram que viver a vida segundo o Evangelho é uma vida de religiosos, de pessoas que precisam de alguma muleta espiritual, né? Ou pessoas fracas da cabeça, né? Às vezes, aconteceu um dia desse, eu estava numa reunião num lugar que eu não vou dizer, mas a impressão que estava acontecendo é que aquelas pessoas estavam tratando nós evangélicos como pessoas que não têm inteligência. E quando algumas lideranças se levantaram, aí a coisa ficou diferente, porque essa é a ideia que eles têm da gente, acho que a gente não tem inteligência. Bom, eles que pensem o que eles quiserem, mas a Bíblia deixa claro que essas pessoas são essas que dizem não há Deus, não existe Deus, não há necessidade de Deus. E infelizmente, irmãos, esse número de ateus tem sido grande, pessoas que têm sido corrompidas pelo espírito que há no mundo, pelo Deus desse século, que cega o entendimento do coração dessas pessoas. E infelizmente esse Deus desse século tem encontrado muitos meios de falar essas mentiras, através dos livros. Há muitos livros que falam de absurdos, tolices que não têm fim, né? Há livros que tratam no terreno da mente, achando que tudo, e Deus e Bíblia e nossa fé é uma coisa abstrata que foi criada pela nossa mente. Isso é uma mentira. Eles se envolvem com esses ensinos de demônios, né? Que só vai destruir o pouquinho de credibilidade de Deus na vida desse pessoal. Deus não precisa disso não, mas eles precisam de Deus, e no momento em que estiverem... Amém, voltamos agora. E no momento que muitas vezes eles estão num leito de enfermidade ou numa situação de desespero, né? Será que eles vão ter a humildade de buscar aqueles que buscam a Deus? Eu não sei, mas contra mim e você, nós devemos estar cada vez mais firmes no Senhor. Estamos vivendo momentos em que eu considero como dores de parto, né? É possível que as coisas piorem antes que venha o arrebatamento, ou não. Né? Você se sincero, tá, pessoal? Porque para nós é preciso entender o que é mais importante para ministros, ministras, homens e mulheres de Deus. Eu não estou falando agora só nós ministros, mas você também como cristão ou novo convertido. O que é mais importante para nós é nos revestirmos do Senhor e da força do seu poder. O que é mais importante para mim e para você é nos enchermos da fé, é nos enchermos da palavra, é nos enchermos do Espírito. Porque independente do que aconteça aqui ao nosso redor, o que é importante é que sobre ti brilha a glória do Senhor. E que nenhum mal vai tocar na sua vida, desde que você creia. Mas como vocês vão crer, né? Ou nós vamos crer, se não for ensinada a palavra do Senhor de dia e de noite, se não for meditada, se não for estudada, se não for cumprida, se não for praticada, se não for confessada. A única forma de você viver uma vida de milagres, de proteção e de provisão, irmãos, é considerando a palavra de Deus em primeiro lugar. Amém? Então, o que Davi traz nesse versículo não é tanto um ensino sobre fé, mas o que ele está tratando aqui é a diferença entre aquele que não serve a Deus e que acredita que é tolice servir a Deus, e a diferença entre aquele que tem buscado ao Senhor. E ele diz aqui no versículo 2, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Tem um outro versículo, acho que é em Números, que diz assim, quanto ao Senhor, seus olhos passeiam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Tá, pessoal? Isso aqui também serve como uma advertência para nós. Devemos ter o nosso coração totalmente do Senhor. Ah, pastor, mas eu já não nasci de novo, não sou nova criatura, já não sou dele.
Entenda, a palavra coração, tá? Ela tem a priori, ou seja, de uma forma mais forte e direta, o sentido de espírito do homem. Mas muitas vezes, também não tantas, mas algumas vezes, a palavra coração, ela está tratando não só do espírito do homem, tá? Mas das meditações interiores, ou seja, o coração e a mente, o coração e a alma. Tá? É uma coisa parecida com o que ocorre com a palavra carne. Algumas pessoas pensam que a carne é o corpo, mas a Bíblia dá a entender que a carne não é só o corpo, é o corpo e a alma junto. Por quê? Porque a obra da carne não se processa somente no corpo. Quando você está irado com alguém, aquilo se manifesta primeiro dentro de você, na sua mente, né? Pensamentos de ira, de divisão, de contenda. Pensamento começa na mente, na alma e se manifesta por meio do corpo. Então o que é a carne? A carne é a mente não renovada, descontrolada junto com o corpo. O que seriam meditações do coração? É a mente não renovada e não controlada, né? Junto com o seu espírito, né? Veja bem se isso não tem cabimento, né? Junto não. Às vezes tem o seu espírito. Veja se não tem cabimento. Quando Jesus Cristo diz assim, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, né? Porque o que procede do coração. E ele diz assim, porque do coração se procede os homicídios, os adultérios, os maus desígnios. Ora, se alguém está nascido de novo, né? Por exemplo, é nascido de novo, melhor está, não é nascido de novo, como é que pode sair do espírito da pessoa o mau desígnio? Entendeu? Então, aqui está claramente mostrando esse sentido de coração aí, é meditação interior, que pode muitas vezes se processar pela sua mente não renovada. Entendeu, pessoal? Então, o coração, né? É preciso estar totalmente voltado para Deus. O seu espírito, o seu coração chamado seu espírito, é de Deus, porque você nasceu de novo. Mas as meditações interiores têm que estar totalmente voltadas para Deus. Muitos filhos de Deus têm essa dificuldade. Eles nasceram de novo, seu coração é do Senhor, mas a sua mente está dividida. Ele pensa em muitas coisas que não tem a ver com a palavra. Tá? A sua mente não foi renovada pela palavra. Ele ainda não tem esse conhecimento de que ele é o que a Bíblia diz que ele é. Não é o que os outros acham, é o que a situação está dizendo a ele. Amém? Ele não tem esse entendimento que ele pode, não é o que a sua força, ou o que o seu corpo, ou o que o diploma, ou a falta dele pode. Na verdade, ele pode o que a Bíblia diz que ele pode. E ele tem, não é o que a conta bancária está dizendo que tem, mas o que a Bíblia diz que ele tem. Entendeu, pessoal? Então, às vezes, a pessoa está com o coração, o seu espírito, nascido de novo, mas as meditações interiores, ou o que chama meditação do coração, está errado, porque ele fica pensando coisas que não condiz com a verdade. É por isso que Deus diz, ele está procurando pessoas cujo coração é totalmente dele. É bom que se diga isso, porque vem sempre aquele que diz, mas se eu nasci de novo, meu coração é totalmente dele. E por que não pratica a palavra? Mas se eu nasci de novo, meu coração é totalmente dele. E por que fica pensando em coisas que não deve, né? Há pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não fica pensando em bobagens o tempo todo. Entendeu? O coração, o espírito pode ser de Deus, mas a mente ainda não está, não. Então é por isso que eu lhe digo que essa palavra coração também em poucas, não tantos, mas em alguns exemplos, principalmente aqueles que Jesus fala sobre as meditações do coração e tudo mais, tem a ver com o conjunto espírito e mente. O espírito pode ter sido criado de novo, mas a mente pode estar pensando em bobagem. Tá? Porque a palavra coração, ela não é só o cardia, né? Como é a palavra no grego, o músculo que bombeia o sangue. Mas a palavra coração, para o hebreu, ela tem o sentido do interior, das entranhas da pessoa. E neste sentido está não só a sede do espírito humano, mas também a sede dos pensamentos. Entendeu, pessoal?
Então é muito importante você saber disso, senão você vai ficar um pouco confuso, como é que pode alguém que nasceu de novo ter maus desígnios? Ou então alguém vai se dizer, não, aquele texto lá de Números está falando só para os ímpios, não é com relação a você não, irmãos, cuidado. Tem pessoas que nasceram de novo, tem até chamado, mas pensa bobagem demais, está entendendo? Então Deus está procurando ver quem aqui no seu interior é totalmente dele, quais são as meditações da pessoa, se é totalmente a palavra ou não, tá bom? Então aqui ele faz esse comparativo. Qual é então o ensino que nós temos sobre esse salmo? O ensino há duas realidades, a realidade do mundo, onde o mundo jaz no maligno e aquelas pessoas acham que não existe Deus, muitos deles, né, claro, né? E eles acham que estão indo bem e ridicularizam os filhos de Deus. E a outra realidade é a realidade dos filhos de Deus, daqueles que nasceram de novo, daqueles que são família de Deus, daquele que é a noiva de Cristo, daquele que tem comunhão direta com o Senhor. Essa realidade é a realidade da graça. É a realidade do favor, é a realidade da bondade de Deus, é a realidade do que está escrito na palavra. Nunca se esqueça disso, irmão, até o dia que o Senhor Jesus voltar. Nunca saia isso da tua boca e do teu coração. Você não é o que os outros acham, ou o que a história da sua vida contou, ou o que a circunstância diz, ou o que sua família diz, ou o que o vizinho diz, ou o que quem quer que seja diz, e nem mesmo o que muitas vezes na tua mente não renovada acha a respeito de você mesmo. Você é o que está escrito na palavra de Deus. Amém, queridos? Então vamos lá ao último salmo, tá? Que é o salmo, que é o salmo 15, não é isso? Isso, o salmo 15. Que diz assim, olha só, isso é interessante, é uma outra forma que Davi trata aqui, né? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? É bem com relação a nós, né? Nós os filhos de Deus, né? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ele começa agora a responder. E é interessante, antes da gente ler, você fique logo preparado, que nós falamos agora mesmo que o Senhor procura aqueles que têm as meditações interiores totalmente voltadas para Ele, né? Um coração totalmente dele. Então ele aqui meio que está respondendo isso. É interessante como o Espírito faz, né? Que eu nem pensei nessa conexão. Mas se você vê, um salmo está completando o outro, né? E nós falamos, não só um salmo, mas as meditações que nós estamos dando em um salmo anterior estão sendo respondidas ou complementadas no posterior. E aqui, né, veja que interessante, ele faz a pergunta, quem é essa pessoa que habita no trono de Deus? Quem é essa pessoa que pode ser chamada de justo? Quem é esse que pode ser chamado de alguém que é de Deus? Ele começa a responder a prática ou a atitude daqueles que realmente têm um coração ou as meditações interiores voltadas para o Senhor. Qual é? Ele diz assim, olha a resposta. O que vive em integridade, vida íntegra, pura diante de Deus. Quem mais? E pratica a justiça, pratica o que é certo, pratica aquilo que é de Deus. E de coração fala a verdade. Isso é muito importante. De coração fala a verdade. De coração fala a verdade. Ainda que venha a ser danificado, irmão, sempre diga a verdade, meu irmão. Você pode até falhar porque não tinha a informação completa. Isso, muitas vezes algumas pessoas pensam que você pode estar mentindo porque você disse uma coisa que você achava que era o correto. Não é que você está mentindo, você está entendendo? Então alguém chega para você e diz, olha, fulano foi ali e falou com Beltrano. E você confia naquela pessoa. Aí você chega para o indivíduo B, eu estou sabendo que fulano foi ali e falou com Beltrano. Aí essa pessoa que ouve você falando isso, e diz, mas rapaz, esse pastor Sérgio é mentiroso. Eu sei que fulano não foi ali e não falou com Beltrano. Ora, foi a informação que me passaram. Né? Então seja puro diante de Deus. Talvez você possa errar porque você se enganou ou porque alguém passou uma informação errada para você. Amém, queridos? Tenha muito cuidado com o que você fala, procura saber as fontes, né, do que você está lendo, do que você está dizendo, para que depois o diabo não use as pessoas para difamar você dizendo que você mente. Então uma coisa que eu aprendi desde cedo, foi para mim difícil entender como é que no reino de Deus havia pessoas que mentiam. Alguns realmente eu descobri que eram enganos só.
mas havia pessoas que mentiam. Por que era difícil para mim entender? Porque desde criança eu aprendi com meu pai, foi a lição mais forte que ele deixou para a minha vida. Nunca minta, nunca minta. De maneira que quem me conhece, como a minha família, sabe que eu não sei nem mesmo brincar com isso, né? Tem gente que diz assim, ei, diz para fulano que, porque a gente tem que entregar esse presente. Eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Se eu começar a dizer, ei, não vai ali não, vai para tal lugar porque tem uma surpresa, eu começo a me condenar. Eu não consigo, porque desde criança eu aprendi, antes de nascer de novo, irmão. Mesmo quando eu estava no mundo, eu não mentia. Você tem ideia. Por quê? Porque foi algo que o meu pai implantou muito sério. Meu pai chegou para mim e dizia sempre, quem mente rouba, e eu não estou criando filho ladrão. Né? Então, para mim isso ficou muito implantado dentro de mim. Eu posso dizer diante de Deus, que é o meu juiz, que eu nunca menti a respeito de nada. Nada. Algumas vezes me enganei. Alguém me deu uma informação e eu cheguei a dar a informação e estava errado. Isso não quer dizer que eu sou puro, não, mas eu estou dizendo da importância e do peso também para você que é pai, daquilo que você está ensinando para o seu filho. Se você está ensinando para os seus filhos e está cumprindo o que você está ensinando, aquilo vai ficar impregnado na vida da pessoa, entendeu? E nunca mais vai sair. Para você ter ideia, como meu pai era muito duro nesse negócio de dizer a verdade, eu me lembro que quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade, por brincadeira, minha mãe disse uma coisa e eu não concordei com ela. Eu nunca esqueci dessa fase. Minha tia Benice está aqui, ela não sabe disso, mas para ela se lembrar, a gente morava em Recife. Tinha família da gente que morava no bairro de Peixinhos, que é em Olinda. E uma vez a gente estava a pé e eu me lembro muito, tinha chovido, estava o chão cheio de poças de lama e eu estava com o braço, minha mãe e meu pai. E minha mãe disse algo e eu disse, da boca de uma criança, mentirosa. Meu pai parou, olhou para mim e disse, nunca diga que sua mãe é mentirosa, na nossa família não há mentira. Senão eu vou bater na sua boca da próxima vez que você disser isso. Parece uma coisa violenta, irmãos, mas essas coisas me marcaram. Por isso que ficou tão forte dentro de mim essa questão de sempre dizer a verdade. E uma das coisas que mais me angustiava, e é por isso que eu estou tratando isso e dando esse testemunho interior, 2 coisas me angustiavam. É quando eu dizia a verdade e alguém dizia que eu estava dizendo uma mentira, isso para mim é terrível. Ou quando eu via cristãos mentindo. Irmão, é inadmissível que alguém que nasceu de novo, que é filho de Deus, conte mentiras, irmãos. Então aqui está dizendo, porque o pai da mentira é Satanás. Amém? E ele diz assim, essa pessoa fala de coração a verdade. Ainda que você receba uma informação errada, ainda que você pense que aquilo é a verdade, mas pelo menos diga de coração, que é para a pessoa ver, e quando eu descobrisse que houve um engano, perceber que você falou com propriedade. Então acredite naquilo que você pensa que é verdade. Você está entendendo o que é que significa? Se alguém chegou a dar uma informação para você como essa que eu disse agora, fale, diga, eu sei, pô, é isso que eu estou sabendo. Porque se alguém depois chegar e dizer, você está enganado, você está mentindo, eu não estou mentindo não, vamos saber dessa pessoa, e aí você vai saber da pessoa e depois vai ser descoberta a verdade. Porque o Senhor é o Deus da verdade, Ele é justo, o pai da mentira é Satanás. Você pode ter certeza que tudo quando está enrustido vai ser revelado, irmão. Isso é a minha oração, é uma oração que eu creio, tanto no terreno da política, como na sua vida, na vida... A verdade, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz, e onde há luz não há treva nenhuma, e onde há luz, a verdade, a mentira não pode prevalecer, em qualquer área que seja. Se alguém difamou você e disse alguma mentira, eu oro em nome de Jesus e declaro, eu não só oro, eu declaro e decreto em nome de Jesus que a verdade vai ser manifesta e toda injustiça vai ser retirada da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que pagou com o seu próprio sangue o preço para que haja verdade e justiça na nossa vida. Em nome de Jesus. Então, olha o que diz mais. Ele diz também mais quem é essa pessoa que habita no trono diante do Altíssimo. Ele diz também, essa pessoa, ele diz, o que não difama com a sua língua. Meu Deus, isso aqui já deu uma pancada segura, porque há muitas pessoas que por interesses escusos, né, muitas vezes por interesses pessoais, né, para ganhar ponto, para ganhar credibilidade, difama os outros, né?
E eu posso dizer para você que há muitos motivos pelo qual se difama. Às vezes a gente pensa também que é só pelo prazer da fofoca. Existe a forma que alguns, infelizmente, no meio das igrejas, difamam os outros porque gosta da fofoca, gosta das novidades, né? Isso é um perigo, um pecado e é a razão por grande parte das enfermidades. Mas existem outros motivos para a difamação, né? Um deles é a credibilidade pessoal. Então, se essa pessoa, por exemplo, tem algo contra uma A ou B, ou a pessoa A ou a pessoa B ou B ou C, o que é que ela vai fazer? Vai difamar aquela pessoa para que o que aquela pessoa acha perca credibilidade e assim esse indivíduo ou essa mulher ou esse homem não corra o risco de não ser desbaratado ou desmascarado. Infelizmente isso há em todas as áreas. Eu posso dizer para você que eu já vi isso em repartição pública, já vi isso nas escolas, na universidade e infelizmente até mesmo dentro do corpo de Cristo, coisa que não deveria existir. Eu posso te garantir com 100% de certeza, segundo os preceitos da palavra, que grande parte, não todas, mas grande parte das dificuldades que alguns têm e também doenças é resultado de difamação, calúnia e coisas semelhantes a essas que não deveria sequer passar pela mente do Filho de Deus. Amém? Irmãos, pensa bem, se você é filho, se você é filha de Deus, se você tem um chamado, se você é do Senhor, você deveria estar confiando só em Deus, né? Confiar só no Senhor, até mesmo que existam algumas pessoas que estejam prejudicando a sua vida, Deus é justo juiz. A verdade vai prevalecer, mas a verdade só vai prevalecer para a minha vida e para a sua vida se você mantiver uma vida de integridade, uma vida longe da difamação, da mentira, da calúnia e desses mediços aí que existem, ditos com o intuito de prejudicar a influência das outras pessoas. É muito perigoso e eu posso te dizer que algumas pessoas podem ter dificuldades seríssimas na vida por causa disso. Até porque, agora tratando especificamente da igreja, nós somos o corpo de Cristo, onde já se viu a mão furar o próprio coração, né? Você pegar com a sua mão uma faca e cortar o seu ventre, ou pegar um machado e cortar o dedão do seu pé. Mas é exatamente isso que acontece quando os irmãos ficam se difamando, se declarando, atacando o corpo de Cristo. E o corpo não é seu, o corpo é de Cristo. Amém, queridos? É muito sério. E muitas das pessoas depois vai lá na ceia e participa da ceia. E isso é comer condenação. É perigoso isso. Então, ele está dizendo aqui que essa pessoa que não difama de língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Eu não sei porque existe um certo clima nesse mundo, irmãos, de crítica, de perturbação, de confusão. Esse clima está nos filmes, esse clima está na política, esse clima está nos noticiários, esse clima está em todo lugar. Não só isso, essa própria doutrina do anticristo que existe hoje, que é bombardeada através dos filmes, da TV, de tudo quanto é lugar, que tenta estimular a você ser o the best, ou seja, é a tua autoafirmação, é o teu empoderamento, é a tua exaltação, o teu sucesso. E, irmão, eu vou dizer um negócio, Deus não é contra o sucesso de ninguém, mas Deus é contra o propósito desse sucesso. O sucesso para Deus deve ser resultado de uma vida totalmente voltada para Ele, e não o contrário. Amém? Você não deve viver em função do sucesso. Se você vive em função do sucesso, você está sendo influenciado pelo Deus desse século, por Mamon e pelo espírito do anticristo. E por causa desse tipo de atitude é que as pessoas fazem o mal contra os outros. Amém? Você entendeu? Muitas vezes é o egoísmo, é a busca por querer ter sucesso em todas as áreas.
financeira. Eu acho engraçado, tem pessoas que pegam aquele versículo, olha, eu vou dizer sério, eu sou filho de Deus e eu sou um profeta de Deus, eu vou dizer a verdade aqui para ficar claro. Talvez seja por isso que muitas vezes minha quantidade de pessoas aqui assistindo não seja muito grande, porque o diabo faz de tudo para que eu não diga a verdade. Eu vou dizer a verdade, irmão. Tem pessoas que pegam aquele texto lá, em que Paulo diz que o amor ao dinheiro eu não sei se é Paulo ou se é Tiago, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É claro que é o amor ao dinheiro, e a pessoa diz, veja, não é o dinheiro, é o amor. E eu concordo, é claro, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Mas eu fico me perguntando, se você tem uma namorada, ou a sua esposa, ou se você, mulher, tem um namorado, e tem o seu esposo, né? Estou falando se você é casada, ou se você é solteira, ou se você tem alguém que você gosta. O que acontece quando você ama essa pessoa? Para um pouco para pensar. O que acontece? Você fica falando daquela pessoa. Se você é apaixonado pela sua esposa, você vai ficar falando dela. Se você é apaixonado pelo seu namorado, você, mulher, você vai ficar pensando nele, pelo menos, pensando o tempo todo. Então, aquilo que você ama é aquilo que você mais fala, ou aquilo que você fala é o que está cheio no seu coração. Não foi o que Jesus Cristo disse? Agora me diga uma coisa, que adianta uma pessoa chegar e dizer que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males e não o dinheiro, mas tudo que a pessoa fala é só dinheiro. Vai pregar a palavra é dinheiro, toda hora. Vai escrever é dinheiro. Vai buscar um amigo para conversar. E aí, o que é que está dando dinheiro agora aqui nessa cidade? Pelo amor de Deus. Eu estou falando com a propriedade de um homem do Senhor, irmão. Isso é amor a dinheiro. Isso é um conluio de mamon que está sobre os ombros dessas pessoas. Pelo amor de Deus. O povo está cego, Você não deve ficar pensando, não é o evangelho de autocomiseração nem de pobreza não, irmãos. Eu creio na provisão de Deus, eu creio que Deus nos provisiona, Ele nos prospera, Ele cuida da nossa vida e nada vai nos faltar, e conforme os preceitos bíblicos. Mas se a pessoa fala só sobre aquilo, então é aquilo que está dominando a pessoa, irmãos. Quando Jesus Cristo disse, a verdade vos libertará, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e ele disse para aqueles religiosos, a igreja da época, que eram os fariseus, ele disse, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Ali ele não estava falando só sobre pecado, mas está falando ali sobre um princípio espiritual. Aquilo que você não pode viver sem, aquilo te domina. Se você não pode viver sem pizza, a pizza te domina. Se você não pode viver sem falar de dinheiro, dinheiro te domina, irmãos. Você está entendendo? Então, esse tipo de coisa, o amor ao dinheiro, o amor pelo sucesso. Tem gente que só fala de sucesso. É sucesso, é sucesso, é sucesso. Eu vou ser um sucesso, eu sou um sucesso. Irmão, eu declaro sim que eu sou um sucesso no Senhor. Ali, embora eu não tenha dizendo isso direto, mas não como resultado do que isso que eu busco, mas que isso seja o resultado em primeiro lugar, e é o que eu confesso mais, e a coisa que eu oro todo dia, é que os meus talentos, e aí eu quero passar isso para você também, eu digo, Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, eu creio no teu auxílio para eu multiplicar os talentos, porque isso é conforme a tua palavra, Pai. E a tua palavra também diz que aquele que necessita de sabedoria, peça, que tu dá liberalmente. Eu peço sabedoria para pregar, para ensinar, para escrever, para fazer vídeo, para fazer áudio, né? E acima de tudo para liderar o teu povo, porque nós dependemos dele, irmãos. Então não podemos buscar essas coisas como prioridade na nossa vida. É interessante, tem gente que tem um tablet como esse. Agora eu vou dizer a verdade mesmo. O cara, quando você liga o tablet, está lá a foto da pessoa, né? Irmão, eu não consigo ficar olhando para a minha própria foto, não porque eu me acho feio, porque eu não me acho feio. Mas para que eu estou olhando para a minha foto dentro do meu tablet, em tudo quanto é lugar? Você está entendendo, irmãos? Eu estou falando a verdade agora, você pode achar e não concordar, pode ficar chateado, como você quiser, meu irmão. Mas Deus vai te dar um entendimento de todas as coisas, amém? Isso não é religiosidade, isso não é misticismo, isso não é vamos dizer assim, discriminação, tá?
preconceito. Irmãos, leia a Bíblia. Tá? Leia a Bíblia. Não é preciso estar no Velho Testamento, não, irmão. Leia a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus. Ela vai dizer como você deve viver. Amém. Amém, irmãos. Então estamos terminando aqui. E aqui ele termina aqui. O que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Eu vou fazer o seguinte, está terminando agora e eu vou recomeçar, tá, pessoal? Só para terminar aqui, vai dar só mais 5 minutos. Amém, 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 amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então, vamos terminar aqui, né? Bem rápido. Só precisamos só de um tempinho do seu aqui, só para terminar 2 versículos, tá? Então, voltando, finalizando o que nós estamos dizendo, fio da meada, né? É preciso a gente ler a Bíblia como ela é, né? Ter coragem de encarar a Bíblia, porque a Bíblia, ela é o nosso espelho, ela vai mostrar como nós estamos. A palavra de Deus vai mostrar como está o nosso coração. Amém? E antes de tudo, o que você deve amar mais é o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos amar o Deus sobre todas as coisas, com toda a força e com todo o coração. Então essa deve ser a nossa atitude. E isso não é autocomiseração, irmão, pelo amor de Deus. A gente, durante muito tempo, a gente viveu aquele evangelho autocomiserativo, de derrota. E depois, nos últimos anos, há 20, 30 anos, nós começamos a ter a revelação plena da palavra a respeito de quem nós somos, temos e podemos. Mas, irmãos, um erro ou um acerto não desfaz os acertos da geração anterior. Nós devemos consertar o que está errado, né? Calibrar. Então é errado ser autocomiserativo, coitadinho de mim, e cheio de religiosidade e misticismo. É errado. Mas também é errado a pessoa ficar tão senhor de si que perde a noção de quem é o Senhor dele. Entendeu? Você fica tão senhor de si que perde a noção de quem é o Senhor seu. Tá? Você fica tão cheio de quem você é que se esquece de quem Ele é. Você está tão cheio da revelação que se esquece do autor da revelação. Você está tão cheio de vitória que se esquece que a vitória vem dele. Amém? Tome muito cuidado para que isso não venha a perturbar os teus pensamentos, porque muitos, por causa disso, já naufragaram na fé. Quando você vai ver esses que naufragaram da fé e que se desviaram, era contaminação dessas coisas. Muitos, por amar o presente século, vieram a naufragar na fé. Quer dizer, a mesma história que acontecia com os companheiros de Paulo, acontece hoje. Tem muitos que ficam tão cheios desse negócio de dinheiro, e é sucesso, que naufragam na fé. E qualquer um que tem um pouquinho de sensibilidade espiritual, olha para a pessoa e sabe. Tá? Eu vou dizer uma coisa para você. A pessoa pode estar pregando, ou pode estar ensinando, pode estar ser o que for, meu irmão. Mas se eu olhar nos olhos dela, eu vou saber que espírito está. Mas não é porque eu sou Deus, não. É porque eu busco aquele que revela todas as coisas. E se você buscar o Senhor todos os dias, sem estar com preconceito, nem religião, mas somente buscando ao Senhor, o Espírito do Senhor vai revelar coisas. Por que Deus faz isso? Não é porque Ele escolhe um melhor do que o outro, não. É porque Deus está cuidando da sua igreja, Ele está cuidando do corpo. Ele quer proteger o corpo, irmão. Ele está cuidando a Bíblia diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade, irmãos. E para que a verdade prevaleça, a igreja tem que ser coluna e baluarte. E para ela ser coluna e baluarte, vai ser revelado sim o espírito que está na vida de algumas pessoas. O espírito que tem perturbado a vida de algumas pessoas. Agora, se você for insensível como esse povo do mundo, que vive contaminado ao sabor das emoções, você pensa que qualquer um pode chegar e mostrar-se que está dizendo a verdade. Meu irmão, mas a vida da pessoa, no dia a dia, na sua casa, no que fala, nos olhos, porque Jesus Cristo disse que os olhos são a janela da alma, irmão. Os olhos vão mostrar o que está passando na mente da pessoa, a forma de tratar, a forma de se expressar, amém? Isso vai mostrar o que é a pessoa. Então eu estou falando isso para que você entenda
que precisamos viver uma vida de integridade, que esse é o ensino e o teor desse salmo. E ele continua dizendo, a pessoa que vive, né, na habitação, no tabernáculo de Deus, o que a seus olhos tem por desprevível ao réprobo, ou seja, a pessoa que contundentemente não quer saber de Deus. Paulo agia assim, né? Quando Paulo foi entregar a Satanás aquele jovem lá que estava possuindo a madrasta dele, ele foi direto. E ele disse, olha, preciso entregar a Satanás para que eles não percam a salvação. E então ele foi direto no ponto, porque Paulo tratava sério a igreja, irmão. A igreja é a coluna e baluarte da verdade, né? Precisamos entender isso, não que ele seja perfeito, que eu seja perfeito, que você seja perfeito, mas precisamos entender que o perfeito Senhor está com os olhos na gente e ele já nos deu capacidade para viver uma vida perfeita, desde que nós priorizemos a ele, que o nosso coração, as meditações interiores da nossa vida sejam somente para Deus. Amém? Então olha só, e o versículo 5 ele diz, o que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, querendo ganhar juros, né? E nem aceita o suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Resumindo, quem é íntegro não vai ser abalado, porque Deus vai o proteger. E é isso que eu espero para a sua vida, porque é que está de acordo com a palavra, é isso que eu desejo para a minha vida, que eu desejo para a sua vida, é que você viva uma vida de integridade diante de Deus, né? Se falhou, reconheça que você falhou. Se você disse algo que pensava que era verdade e depois descobriu que era um engano, reconheça isso, pessoal. Amém? Seja íntegro, seja puro diante do Senhor. Levanta tuas mãos com pureza diante de Deus, porque Ele conhece o coração do homem. As pessoas conhecem o exterior, né? Mas Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o seu coração. E de maneira nenhuma você será abalado. Se você tem buscado ao Senhor de todo o coração, Ele vai te guardar. E como diz lá os últimos versículos, os finalzinhos de Malaquias, vai chegar um dia preparado pelo Senhor, que esse é o dia agora que nós estamos nos aproximando, arrebatamento, que ficará claro a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre aquele que realmente tem o Senhor como objetivo e aquele que tem tentado viver uma vida dissoluta. Amém, irmãos? Isso é verdade, isso é promessa de Deus. Não importa se as pessoas concordam ou não concordam, não importa se concordam ou se não concordam com o que está escrito na palavra, o que importa é o que está na palavra, não é verdade? E que vai se cumprir tudo de acordo com o que está escrito na palavra. Amém, queridos? É esse aí o recado, tá? Esse último salmo, Salmo 15. Amanhã nós vamos ver os próximos, né? Os próximos salmos. Espero que tenha sido uma bênção para você. Pratica a palavra e, com certeza, praticando a palavra, tudo vai dar certo para a sua vida e você vai melhorar de glória em glória até ser dia perfeito. Amém? Sejam abençoados.